e nós temos aqui o vídeo da torcida do Flamengo no Maracanã, empolgada com o resultado e tal, e acho que até nessas horas vale o bom humor. Já citando o Real Madrid, Mundial de Clubes, a gente tem o vídeo, né? Vamos lá, o vídeo da torcida do Flamengo logo após Mengão 5, Nova Iguaçu 0 no Maracanã. Aqui para a TNT Esportes, que fez esse vídeo. Mauro César, a sua análise sobre o jogo do Flamengo. Como houve uma falha aqui no microfone, eu vou repetir. Os créditos são da TNT Esportes, tá? Pelo vídeo. Eles fizeram esse registro logo após a goleada do Flamengo por 5-0. Avaliação sobre o Flamengo nesse início de temporada, Mauro César. E vale essa empolgação do torcedor, já falando do Real Madrid. Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar. Vale essa empolgação, um bom humor da torcida do Flamengo, Mauro? Isso não é para levar a sério, isso é mais uma coisa de brincadeira do que alguma coisa séria. Qualquer pessoa minimamente lúcida sabe que se esse jogo acontecer, o Real Madrid é o time melhor e que é o favorito para ganhar. Será, né? O favorito para ganhar. Então é mais uma brincadeira. As pessoas também têm que procurar entender um pouco o espírito de cada torcida, de cada região do Brasil. O carioca é diferente do mineiro, diferente do paulista, do gaúcho. Talvez em outros estados a torcida não cantasse isso. Em outros estados alguém falasse assim, não, que falta de respeito com o Real Madrid, que nada. Tirando um sarro, uma brincadeira, um negócio que você falou bem humorado, nada além disso. Se você perguntar ali, sério, a cada torcedor, na saída, vem cá, você estava cantando o Real Madrid pode esperar? O cara, tava. Você acha mesmo que o Real Madrid está com medo do Flamengo? Então, o cara ia falar, não. Mas na hora o cara vai tirar... escala o time do Real Madrid. Eu quero só tirar uma onda aqui, que se dane, ganhamos de 5-0 aqui, vou tomar minha cerveja, vou me divertir. É isso, basicamente é isso. Pode ter um lunático ou outro lá que pensa diferente, mas, em geral, o pessoal sabe muito bem. E foram 50 mil pessoas ontem no Maracanã para esse jogo, né? O Vitor Pereira colocou um time misto em campo. Eu acho que esse jogo foi um jogo que serviu menos para ele fazer observações do que o jogo anterior, não só pela mescla de jogadores, fugindo mais da base do time que deve jogar o Mundial de Clubes e também antes contra o Palmeiras, a Supercopa no sábado que vem, mas porque o Madureira, com aquela retranca e tal, o Madureira desafiou o Flamengo. Ele obrigou o Flamengo a perceber as suas dificuldades. Pouco chute de média distância, dificuldade para furar o bloqueio defensivo, uma troca de passes muito lenta em alguns momentos, enfim. Então, houve um grau de dificuldade contra o Madureira, quando não houve. Nova Iguaçu muito fraquinho. Foi uma vitória construída com muita facilidade, 5 gols, Pedro e Gabigol marcaram, Gabigol veio do banco. Serviu também para acabar aquela bobagem assim, não, ele não tira o Gabigol, só tira o Pedro. Cara, em 2 jogos o cara já tem essa... Ele tirou o Pedro do outro jogo e falou na coletiva. Ele tirou o Pedro e falou, não, estou preocupado com o Pedro. O Pedro foi para a Copa do Mundo e tal, né? Teve um período menor entre férias e recuperação. Ele quer o cara inteiro. Aí ontem, como o Gabigol jogou mais tempo antes, ele começou com o Pedro, o Gabriel veio do banco. Ontem jogou o Mateuzinho, jogou o Varela. Sinal de que o Varela vai jogar contra o Palmeiras, creio eu. Ele me mesclou bastante ali. Mas foi um jogo muito fácil, assim, esses jogos não dá para tirar muita coisa. Acho que o outro foi melhor, mais polêmico, gerou a gente arrancando o cabelo, gente pedindo demissão. Já teve gente pedindo demissão técnica, teve até isso. Teve isso? Teve. Não serve, pode mandar embora, que não serve. O cara já sabe, com 2 jogos, teve isso, a gente escreveu isso. No jogo contra o Madureira, mas o Madureira ofereceu resistência, então foi mais difícil, você percebe ali problemas a serem corrigidos. Ontem não, foi muito fácil, um jogo muito tranquilo e uma vitória... meio que protocolar até. É isso, o Campeonato Carioca é isso, é Campeonato Estadual. O Flamengo tem um time caríssimo, investimento altíssimo, para ficar jogando contra uma equipe com todo respeito que não dá. Porque você imaginar, pega o time lá do Liverpool, tá? Pega um time inglês, o Chelsea, com aquelas contratações, né? Uma infinidade delas essa temporada. E quer mais, viu? E continua, a fome tem mais um aí que eu tava... não termina. Vou lembrar aqui. Faz contrato de 8 anos para fugir do fair play financeiro. Isso, tem essa manobra. Aí você vai pegar o Chelsea tem um time caríssimo, vai em campo. Ele não vai fazer vários jogos com os Nova Iguaçu da vida. Ele pode fazer um jogo com o Nova Iguaçu, que é um time que nem de 4ª divisão né? Um time sem série. Seria, no caso da Inglaterra, ele estaria na 7ª, na 8ª, sei lá, em 9ª, qualquer outra divisão. Se calhar na Copa da Inglaterra cruzar com um time pequeno. Então pode acontecer 2 confrontos, podem acontecer, de repente, num golpe assim de muita, não de sorte, mas até de sorte, porque vai pegar um time fraco. Porque geralmente não é o que acontece. Então aqui você tem vários confrontos
no estadual com times que nem são de série nenhuma. Então, é uma grande disparidade técnica, não são times que habitam a mesma frequência. Ah, mas tem que jogar com o pequeno. Não, o pequeno tem que jogar com o pequeno, se estruturar, jogar regionalmente. Tem um campeonato subsidiado pelos grandes via federação, arrecada com os grandes, pega o dinheiro, subsidia o campeonato dos pequenos, se organiza, consegue crescer, sobe, pirâmide, né? Sobe de divisão e vai subindo até chegar num outro patamar, se for capaz. Agora, são muitos jogos, um jogo desse, você vê o jogo e fala, cara, não dá, simplesmente não dá, não tem adversário, é um jogo muito fácil, uma goleada muito tranquila. Eu acho até que o Vitor Pereira resolveu colocar um time misto, porque ele deve ter pensado, eu não vou testar meu time titular contra esses caras aí. Olhou lá o Nova Iguaçu, pô, não vai. Então eu vou observar jogador, desempenho. Ele é obcecado com minutagem, né? Já era no Corinthians assim. Então ele fica fazendo contas ali para os jogadores não ficarem um com muitos minutos em campo, outro com menos, então um mínimo de equilíbrio. Os zagueiros, ele alternou de novo assim, né? O Pablo começou com o Fabrício Bruno. O Pablo não tinha jogado, continuou. Aí o Fabrício saiu, né? Entrou o Léo Pereira, o Davi Luiz, que não tinha jogado o primeiro jogo. Aí o Ayrton Lucas não jogou, o Felipe Luiz o jogo inteiro. Ia jogar menos, mas aí o jogo estava... Ele não falou assim. Na coletiva ele falou, não, conversei no intervalo com o Felipe, achou que dava para continuar. Em outras palavras, tá tão fácil, cara, fica o jogo inteiro, aí dá, professor, tá tranquilo aqui, não está acontecendo nada mesmo, não tenho trabalho nenhum, tem ninguém me incomodando aqui, eu estou bem à vontade. E foi até o jogo inteiro. Essa questão do Felipe Luiz já mostra como o jogo foi muito fácil. Não dá, esse tipo de jogo realmente, a quantidade de jogos assim, isso é inviável no futebol profissional. Não dá mais. O futebol mudou, as coisas são diferentes hoje e não dá para você ter um time caríssimo jogando. A sorte do Flamengo é que ele consegue arrecadar porque foram 50 mil pessoas no Maracanã. Então você consegue ter uma boa arrecadação que de repente paga ali os custos. Mas não dá para ter um time tão caro. Eu vou jogar contra o Bangu e Volta Redonda. Jogando partidas assim. Então vai ter que levar um time reserva mesmo e guardar os titulares para o jogo do Palmeiras no sábado, que aí sim você tem um confronto de dois grandes times, de times que são da mesma... mais ou menos do mesmo patamar, da mesma prateleira. Estão ali juntos, né? Da mesma top. Você tem ali os abaixo um pouco. Só que esses Nova Iguaçu da vida estão lá embaixo. Nada contra o Nova Iguaçu, mas não dá, não tem condição, gente. Não tem nem que comentar um jogo desse. Bernardo Ramos, Flamengo e Nova Iguaçu no Maracanã, é quase um jogo treino? Dá para chamar assim, dessa forma? O que eu acho mais, em cima disso aí que o Mauro falou, o que eu acho mais engraçado, né? Porque a gente vai pescando algumas coisas ali, de comentários de torcedor e tal, é assim, análise definitiva por causa do jogo, do desempenho do cara como o Nova Iguaçu. Ontem foi o Mateuzinho, né? O Mateuzinho fez uma partidaça, é o novo titular do Flamengo, o Varela é uma porcaria, então o cara, né, o camarada puxa lá. O Varela foi mal na segunda rodada contra o Madureira, logo não presta. E o Mateuzinho vai bem contra o Nova Iguaçu, que é um time que não exige do lateral direito absolutamente nada, e dá um cruzamento ali pro gol do Pedro, assim como tinha feito na partida contra a Portuguesa também, e pronto, vira o titular absoluto. Aí na próxima quarta-feira, suponhamos, eu acho que não vai acontecer, que o Varela entre em campo entre os titulares, aí e arrebenta com o jogo. Não, tá vendo? Varela, lateral de Copa do Mundo. A gente tinha falado sobre isso. Nunca falou, mas a gente tinha falado sobre isso e tal. Então não dá para tirar uma análise definitiva desses confrontos contra Nova Iguaçu, Portuguesa, Madureira até. E ele, assim como o Rogério Ceni fez hoje com o Nestor, já tinha feito anteriormente, mas mais uma vez faz com o Nestor, ele vai ali observando o que os jogadores podem entregar em situações, às vezes, de pouco conforto. E quem impôs ao Flamengo uma situação desconfortável até aqui no Campeonato Carioca foi o Madureira. Aí o que ele fez ali no jogo? Ele ia tirar o Ayrton Lucas mesmo, ele não tinha lateral esquerdo reserva, né? E colocou o Marinho como ponta, né? Ele não entrou como um lateral esquerdo, ele entrou como um ponta. Aí ele formou lá, o Madureira se defendia com 5 jogadores, ele foi lá com 6. Subindo o lateral direito, jogando com o Matheus França, Gabigol, Pedro, depois Mateusão, Everton Cebolinha e Marinho. Para quê? Ter mais gente no ataque em relação ao adversário. Não deu certo. O Marinho pelo lado esquerdo. Ontem não, o Marinho volta para o lado direito e tal. Depois vai para o lado esquerdo de novo. Então ele vai tateando, ele vai conhecendo os jogadores também em situação de jogo, né? Esses jogos para mim servem para isso. Mas o adversário de ontem é tão frágil que não dá. Se alguém perguntar para o Vitor Pereira, olha, pelo que você viu ontem, o Marinho pode ser aproveitado mais vezes? Ele não vai saber responder. Ele foi perguntado aí na coletiva, algo do tipo, dá pra gente ter uma noção aí de como vai ser o jogo contra o Palmeiras? Ele falou, cara, baseado nesse jogo não tem a menor condição. A gente tá falando de times de níveis muito diferentes. Ele falou sobre isso, né? Então, assim, não dá pra... É jogo... É quase...
eu não vou falar que é inútil, porque não tem nenhuma preparação, ele bota o cara para jogar, às vezes ele vai observar em outro posicionamento e tal, vai fazer algumas mudanças ali, por exemplo, inversão de jogo, que ele fez algumas vezes ontem e tal, coisa até facilitada pela fragilidade da defesa adversária, mas não tem utilidade para uma aferição, assim, não tem nenhuma. É um laboratório, não é, Fábio Piperno? E... Eu não sei se nem laboratório consegue ser. Sério? Veja, se o Vitor Pereira quisesse, por exemplo, fazer... Isso não se usa mais praticamente, né, em time grande, mas enfim, se ele quisesse fazer um coletivo, é óbvio que o jogo seria muito mais... O time do reserva do Flamengo é melhor. Muito melhor que o Nova Iguaçu. E aí, tem uma outra questão, né? Se ainda fosse, por exemplo, um jogo de Copa, eliminatório, com alguma margem de risco, a gente já viu milhares de vezes o time pequenininho eliminando o grandão lá em uma bola. Vá lá, né? Ainda você... Assim, o teu olhar fica um pouco diferente, né? Pô, os caras ganharam de 5-0 um jogo eliminatório, um jogo que tinha algum risco. Agora, um jogo de meio de tabela de um campeonato estadual que não quer dizer absolutamente nada, qual é o proveito disso aí? Não serve nem como laboratório. Ontem teve também, hein? Teve crítica ao Pulgar. Não serve. Eu cansei de ver isso na rede social. Não serve, o Pulgar não serve. Tá, por que o Pulgar não serve? Quantas vezes o Pulgar jogou... Aí o camarada não se dá o trabalho de, às vezes, olhar ali. Quantas vezes o Pulgar jogou no ano passado, desde que chegou? Como titular, principalmente. Aí ele tem ali uma dificuldade de saída de bola num lance. A gente não sabe se o cara tropeçou, escorregou, estava olhando pro céu, não sei, né? Aí pronto, já não serve. O jogador de seleção chilena, que estava na Fiorentina, não serve por causa de um jogo contra o Nova Iguaçu. Então, pro bem e pro mal, cara, não dá para fazer avaliação. Um dia eu estava lá na TV, enfim, na TV Bandeirantes, aí no canal Band Esportes, né? E aí a grade lá estava com pouca coisa e tal, e alguém inventou, e tinha um negócio, tinha um produto lá que chamava Clássicos Band Esportes. Aí um dia qualquer puseram um jogo lá pra gente da Euro 96. Um jogo lá da França, lá contra alguém e tal. Acho até que República Tcheca, então. Semifinal. Foi, que a França acabou, enfim, perdendo. Naquela época, eu era muito leitor da Guerin Esportivo e tal, lá dos jornais italianos. Eu comprava aí, porque mal tinha internet na época, né? Eu comprava uma banca na Praça da República lá de vez em quando. Aí um dia, eu compro lá, não sei se é Guerin ou a Gazeta, logo depois da eliminação da França, tinha uma entrevista do Gianni Agnelli, né, o histórico presidente da Inter. Da Juventus está suspenso. O pai do André. O André que... E caiu uma galera lá agora. O André, se não ficar esperto, vai... Caiu uma galera agora. Vai ver o sol a ser quadrado. Porque a Juventus tinha acabado de comprar o Zidane. Aí a França é eliminada. O Gianni Agnelli, que nem tinha recebido o jogador ainda, tinha só feito o cheque. Então, a frase dele era o seguinte: me fizeram comprar esse jogador. É o Zidane, né? Então, vai. Cara, é assim, tem... E caiu uma galera lá, né? Eu tô falando um negócio do Chelsea aqui, que você falou, bota contrato de... O Modric lá foi isso, Como é o nome dele? Caicedo. Moisés Caicedo do Brighton. O Moisés Caicedo? Eles querem comprar, fizeram oferta agora antes de fechar a janela. O Moisés Caicedo é outra... Aí, esse jogador aí, tava aqui. Jogou com o Flamengo 2 vezes na Libertadores de 2020. No 5-0 e nos 4-0 que o time do Miguel Ramírez tomou no Maracanã. Tava aqui. Jogou a Copa do Mundo agora também pela seleção equatoriana. Mas já estava vendido. Já estava vendido pro Brighton. Estava jogando aqui. Foi devidamente monitorado. Exatamente, cara. Quer comprar ele. E lá caiu o Pavana, caiu a galera danada. Né? Perdeu 15 pontos e ainda está em 13º. A Juventus. Ali vai ser... E não é a primeira vez, né? A Juventus também... Deve ser o time mais punido da história, porque é o time mais, né, dique vigarista também no futebol. O time da Juventus é o que teve na Copa de 2006 também, né? Um escândalo ali de arbitragem. Foi quando caiu. Foi para a segunda divisão e voltou. Comprou o Paulo Rossi, quando o Paulo Rossi estava suspenso. Aí diminuíram a punição do Paulo Rossi para ele jogar a Copa do Mundo, não é? A velha senhora. O Buffon jogou a segunda divisão pela Juventus. Foi o único que ficou. O Ibrahimovic meteu o pé, o Vieira meteu o pé.